Bom, olá a todos e bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, nós vamos embarcar numa jornada simplesmente fascinante. É uma verdadeira corrida de revezamentos científica que durou exatos 33 anos e sabe de uma coisa? Isso revolucionou completamente a história da humanidade. Nós estamos falando de descobertas que saíram lá de trás, de laboratórios absolutamente escuros, direto para o centro da nossa tecnologia e da medicina modernas. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente hoje é a seguinte: como uma energia invisível transformou a ciência? Parem para pensar na cena e no desafio dos cientistas daquela época. Eles estavam lidando com algo que não dava para ver, não dava para tocar, nem cheirar. Era uma energia misteriosa que só podia ser observada de forma indireta, literalmente ali na escuridão. É meio como tentar montar um quebra-cabeça gigante, só que de olhos vendados. Parte 1, o mistério da energia invisível. Vamos lá. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso. Toda a base das inovações médicas e de energia que temos hoje está contida nos registros que detalham esse salto científico impressionante que aconteceu entre 1867 e 1900. É fascinante, porque o que a gente vê aqui é uma sucessão de avanços incrivelmente rápidos, onde um pesquisador preparava todo o terreno, deixava tudo pronto para o próximo. E a dinâmica de tudo isso foi super ágil. A cronologia se move rapidamente. Começa com a Bell Niepce de São Victor em 1867, que logo passa o bastão para o Henri Becquerel em 1896 e logo em seguida chega na Marie e no Pierre Curie em 1898. Cada um desses pesquisadores pegou o conhecimento de quem veio antes, correu a sua parte da pista com toda a energia e entregou a descoberta adiante, construindo o caminho para desvendar esse mundo invisível. Olha só que loucura. Tudo começa exatamente aqui, no ano de 1867. O pesquisador francês Abel Niepce de Saint-Victor estava lá no laboratório dele, na sala escura, e fez uma observação muito misteriosa. Ele notou que sais de urânio conseguiam impressionar chapas fotográficas sem nenhuma luz. Zero luz. Essa foi a primeiríssima pista, a evidência inicial de que certos materiais emitiam um tipo de energia totalmente desconhecida. Ele ainda não entendia o fenômeno por completo, claro, mas a semente da curiosidade estava definitivamente plantada. Parte 2. O nascimento da radioatividade. Aí, anos depois, em 1896, o físico francês Henri Becquerel assume a pesquisa. E o que é super interessante aqui é ver como ele consolida aquelas observações iniciais. Estudando os sais de urânio, logo depois daquela famosa descoberta dos raios-x, o Becquerel provou que o urânio emitia radiação de forma completamente espontânea. O material não precisava de luz do sol, não precisava de estímulo nenhum, a radiação simplesmente atravessava as coisas e marcava as placas. Esse momento marcou de fato o nascimento oficial do campo da radioatividade. E, gente, a partir desse marco zero, a velocidade e o tamanho das descobertas ficam de cair o queixo. Em 1898, os brilhantes cientistas Marie e Pierre Curie entram em cena e ampliam os estudos de um jeito monumental. Durante as pesquisas deles, que eram rigorosíssimas, eles não só confirmaram o fenômeno, como descobriram dois elementos químicos totalmente novos e altamente radioativos. Eles identificaram o polônio e o rádio, um feito que, para a época, exigia um esforço de laboratório fora do comum. Um detalhe absolutamente crucial dessa etapa é o impacto permanente do trabalho da Marie Curie na nossa linguagem científica. Sabem a palavra radioatividade? Pois é, foi ela quem criou. É exatamente esse mesmo termo que a gente continua usando hoje em dia para descrever a emissão espontânea de radiações por alguns elementos químicos. Ela não só ajudou a comprovar que o fenômeno era real, como deu um nome que ia ficar marcado para sempre na história. Parte 3. Desvendando os tipos de radiação. O ritmo da ciência deu uma acelerada incrível na virada para o século XX. O Ernest Rutherford, lá em 1899, e o Paul Wheeler, no ano de 1900, deram continuidade aos estudos, pegando exatamente de onde o casal Curie tinha deixado. Eles começaram a organizar toda essa energia poderosa em categorias distintas para que a gente pudesse de fato entender o que estava acontecendo. Isso ilustra brilhantemente como o conhecimento estruturado evolui. De um lado, em 1899, o físico neozelandês Ernest Rutherford faz experimentos que permitem que ele classifique as radiações em tipos alfa e beta. Essa classificação já foi um salto gigantesco para o entendimento da estrutura atômica. Mas aí, apenas um ano depois, o Paul Wheeler, se baseando nos estudos da Marie Curie, acha um terceiro tipo, a radiação gama. O detalhe fundamental aqui é que a radiação gama tinha um altíssimo poder de penetração, muito maior que as partículas alfa e beta. O mapa de como a radiação funcionava estava finalmente ficando claro.
Parte 4. O impacto no mundo moderno. A dimensão desse impacto é algo que a gente vê no nosso dia a dia. Aquela corrida de revezamento deu origem a campos inteiros como a física nuclear e a medicina radiológica. Quando equipamentos modernos fazem exames de imagem que salvam vidas, ou quando pacientes passam por tratamentos super avançados contra o câncer, nós estamos colhendo os frutos do suor do Saint Victor, do Becquerel, dos Curies, do Rutherford e do Villard. E isso sem nem mencionar a escala global da produção de energia moderna e inúmeras outras tecnologias. Aquela ciência invisível virou indispensável para a nossa sobrevivência. O que nos traz a nossa reflexão final da exploração de hoje. Como seria um mundo moderno sem a descoberta dessa energia invisível? É um exercício instigante, não é? Imaginar o quão diferente, o quão mais limitada seria a nossa medicina, o nosso entendimento do universo e a nossa tecnologia sem aqueles 33 anos de pura genialidade e perseverança. Então, na próxima vez que você presenciar um avanço tecnológico ou um tratamento médico de ponta, vale a pena lembrar daquela misteriosa chapa fotográfica no escuro que começou tudo isso. Fascinante, com certeza. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!